Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Chegou o dia de você assistir ao filme Operação Mincemeat, novo filme de guerra da Netflix. Este filme estava inicialmente programado para janeiro de 2022, só que a Netflix adiou o lançamento por conta da estreia nos cinemas da Inglaterra. O filme é uma produção britânica em parceria com a Netflix. Agora ele será lançado aqui no Brasil no dia 11 de maio, então você já tem a data para assistir ao filme Operação Mincemeat. O filme conta a história de uma operação real que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, envolvendo os serviços de inteligência britânico, que bolou um plano audacioso para ludibriar os alemães, mudando o foco da atenção das defesas germânicas no Mediterrâneo. E ali aconteceu esta operação sui generis, incrível, que só poderia ter virado mesmo um filme. Mas antes de falar sobre o filme, eu vou contar a verdadeira história da Operação Mincemeat, e isso vai tornar a sua experiência, quando assistir o filme na Netflix, ainda melhor. A ideia era uma farsa, uma operação de desinformação plantada contra a Alemanha nazista, para fazer o inimigo acreditar que os aliados planejavam invadir a Sardenha e a Grécia em 1943, em vez dos alvos reais, que eram o norte da África e a Sicília. A inteligência militar britânica criou o codinome para este plano de Operação Mincemeat. No final de 1942, o sucesso dos aliados numa campanha no norte da África permitiu que eles voltassem a atenção para outras áreas controladas pelos alemães no sul da Europa. A Sicília, na Itália, era o lugar óbvio para lançar uma operação, já que o domínio da ilha significava o controle da navegação no mar Mediterrâneo. O problema era que essa opção pela Sicília tornava tudo muito óbvio. O próprio Churchill afirmou: todo mundo, exceto um tolo, sabe que a operação será na Sicília. No entanto, isso não impediu que os aliados quisessem tomar a Sicília como um trampolim para o continente, para a Itália. E para isso eles realizaram um ato espetacular de distração, a Operação Mincemeat. A ideia original de usar um cadáver para entregar planos falsos em território inimigo foi concebida pela primeira vez na década de 1930 por Ian Fleming, ninguém menos do que o autor dos romances de espionagem do James Bond. Fleming era um militar da inteligência britânica e sempre tinha boas ideias. Ele trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial como assistente de John Godfrey, diretor da Divisão de Inteligência Naval da Marinha Britânica. Plantar planos falsos no corpo de um oficial britânico durante a guerra para levar os alemães a uma direção contrária do que iria acontecer, realmente só poderia ter saído de uma mente bem engenhosa, como a de Fleming. O plano e o cadáver foram transferidos aos cuidados dos agentes Charles Cholmondeley e Ewen Montagu. Foi assim que a transformação de um indigente morto por veneno de rato chamado Glyndwr Michael, que se transmutou no comandante William Martin, aconteceu. Estes agentes, Cholmondeley e Montagu, passaram então a trabalhar nos detalhes que tornariam o engano mais crível para os alemães. Eles deram ao falso oficial uma identidade e uma história abrangentes, começando com a escolha do nome, William Martin, relativamente comum nos fuzileiros navais britânicos. Eles também conferiram ao suposto militar o posto de capitão, que consideravam alto o suficiente para portar documentos secretos, embora não tão importante a ponto de ser um rosto conhecido pelo inimigo. Ewen Montagu foi um dos agentes que bolaram este plano para enganar Hitler, aproveitando-se da ideia concebida inicialmente por Ian Fleming. O primeiro problema era descobrir um corpo que pudesse ser utilizado. A
Após procurarem muito, o legista de Londres conseguiu o corpo de um sem-teto de 34 anos, chamado Glyndwr Michael, com a condição de que sua identidade real nunca fosse revelada. Glyndwr morreu de veneno de rato, embora não se saiba se a morte foi acidental ou suicídio. Este veneno em particular era uma pasta e foi espalhado em crostas de pão para atrair ratos. Michael pode ter morrido simplesmente porque estava com fome. Seja como for, o estado do cadáver era difícil de detectar a forma como havia morrido. Poderia ser hipotermia ou afogamento. O finado não tinha parentes e nem amigos. E assim, Glyndwr Michael se tornou o homem que nunca foi. Após encontrar o corpo, o próximo passo foi criar um passado para o morto. Michael tornou-se o Major William Martin, do Royal Marines, nascido em 1907 em Cardiff, no país de Gales, e designado para a sede das operações combinadas. Como era um fuzileiro naval, Martin poderia usar traje de batalha em vez de uniforme naval. O corpo de Glyndwr Michael foram entregues ao legista Bentley Purchase. O cadáver foi então transferido aos cuidados de Cholmondeley e Montagu, e assim a transformação de Glyndwr Michael no comandante William Martin começou. Na preparação do corpo, os agentes escolheram itens do dia a dia que qualquer um levaria consigo. No caso de Martin, isso significava chaves, selos, cigarros, fósforos, um medalhão de São Cristóvão, canhotos de ingresso de teatro, um recibo de uma camisa nova, uma carta de seu pai e até um aviso de cheque especial do banco. Todos os documentos foram escritos em uma tinta especial que não escorria na água. Montagu passou meses criando a identidade do falso oficial. Mas a parte mais convincente do quebra-cabeça era a noiva de Martin, uma jovem chamada Pam, que na verdade era uma oficial da inteligência britânica chamada Jean Leslie, cuja foto foi encontrada na roupa do cadáver boiando nas costas da Espanha. Os pesquisadores dizem que o nível de detalhes que Montagu preparou para o cadáver foi incrível. Até vestir um suposto uniforme e peças íntimas de Martin para que parecessem roupas usadas na medida certa. À época, a esposa de Montagu acreditou que ele estivesse tendo um caso com Jean Leslie, porque os dois estavam muito envolvidos na história fictícia. Após a preparação do corpo, ele foi carregado em um recipiente cheio de gelo para uma viagem até a Escócia. O detalhe com a operação foi tão grande que o veículo que levou o corpo congelado para ser embarcado no submarino era um campeão de automobilismo no pré-guerra. Na Escócia, o submarino da Marinha Britânica Seraph estava esperando. O submarino navegou por 10 dias até chegar ao ponto de entrega. Vale dizer que a tripulação do submarino desconhecia o propósito da missão. E assim que os oficiais deixaram o corpo de Martin na água, os motores foram acelerados para que a corrente gerada pelas hélices do submarino o empurrasse em direção à costa da Espanha. Nas primeiras horas de 30 de abril de 1943, um pescador de sardinha espanhol encontrou o oficial britânico, supostamente afogado, perto da cidade de Huelva. Um detalhe é que o inexistente Major William Martin foi enterrado com honras militares no cemitério de Huelva, de Nossa Senhora, sob uma lápide onde se lê: William Martin, nascido em 29 de março de 1907, falecido em 24 de abril de 1943, filho amado de John Glyndwr Martin e da falecida Antonia Martin de Cardiff, país de Gales. Dulce et decorum est pro patria mori RP. A frase em latim significa: é doce e apropriado morrer pela pátria. Vejam o tamanho do poder de convencimento desta trama articulada pelos britânicos. A lápide está lá até hoje no cemitério de Huelva. As posses do Major Martin, a pasta que ele carregava e seus pertences, foram devolvidas aos britânicos, mas testes revelaram que os documentos ultra-secretos, entre aspas, haviam sido abertos, lidos e selados novamente. Ou seja, o plano funcionou. O Major Martin acabou sendo enterrado, como eu disse, com todas as honras militares, no cemitério que hoje se chama Cemitério de La Soledad, em Huelva. Depois que o governo britânico revelou a verdadeira identidade de Michael, em 1998, a lápide foi alterada para ler:
Glyndwr Michael serviu como Major William Martin, Royal Marine. O túmulo é um tributo adequado a Glyndwr Michael e sua identidade alternativa, o Major William Martin, o homem que nunca foi, mas que prestou um serviço sem preço para o esforço de guerra aliado. A inteligência militar alemã caiu na Arapuca e uma cópia das cartas de Martin descrevendo os planos para uma operação aliada na Grécia acabou na mesa de Adolf Hitler. Ao mesmo tempo, em um porão escuro do prédio da Marinha em Londres, homens e mulheres da inteligência britânica comemoraram, batendo nas mesas e pulando para cima e para baixo, enquanto a mensagem para Hitler foi interceptada por instalações militares dos aliados, a confirmação de que tudo dera certo. Os britânicos então simularam uma pretensa decepção, enviando um telegrama para os espanhóis, facilmente interceptado, pedindo a devolução da maleta de Martin o mais rápido possível. Documentos secretos, provavelmente em uma pasta preta, informações necessárias o mais rápido possível, devem ser recuperadas imediatamente. Deve-se tomar o cuidado para que não caia em mãos erradas, dizia o telegrama. Uma baita de uma isca para confirmar a outra isca. 38 dias após, houve a invasão da Sicília e, em 10 de julho de 1943, a ilha foi capturada pelos aliados, que não tiveram a resistência tão terrível que teriam, certamente por conta do engodo do plano da Operação Mincemeat. Pouco tempo depois, a Itália inteira caiu com a queda do regime de Benito Mussolini. Uma grande ação do homem que nunca foi. Espero que esteja gostando do vídeo. E se estiver gostando, não se esqueça, dê o like, deixe o seu comentário dizendo o que achou e se inscreva no canal. Vamos fazer o Viagem da História e mais longe ainda. Sua inscrição é fundamental. Obviamente que uma história tão incrível como essa só poderia ter virado filme. Mas não foi só esse filme de 2022. Existe uma versão anterior, de 1956, chamado O Homem que Nunca Existiu. E este filme também é muito interessante e se você conseguir assisti-lo também vai complementar a experiência de mergulhar nessa história. This is a true story. It actually happened, but it could not be told until now. Lógico que o filme produzido em 1956, ele tem um foco um pouco diferente da história do filme de 2022. Ambos os filmes são baseados nos fatos, mas a visão sobre os fatos muda conforme o tempo muda e os recursos cinematográficos também. Então, este filme que está estreando agora tem um excelente elenco, como por exemplo Colin Firth no papel principal, o mesmo que fez aí o Discurso do Rei, e um grande elenco de apoio, cenas incríveis. Isto dá a essa nova produção, mesmo que você já tenha assistido a outra, uma nova experiência. A história basicamente é a mesma, o jeito de contar é que muda. Carrying fake documents. Although, what if the autopsy reveals he didn't die of drowning? Or if the briefcase is returned to us, truth is protected by a bodyguard of lies. In 5 weeks, 100,000 British forces will strike Sicily's southern shore. without the Germans seeing its contents. If the enemy is waiting for us on those beaches, history herself will avert her eyes from the slaughter. Soldiers unseen pray, its heroes unsung. This is our war. Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre este filme e eu encontro você no próximo vídeo. Não se esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário dizendo o que achou e o que espera do filme e também se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Eu volto logo com mais novidades para vocês. Até mais.